Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui para a gente discutir a segunda parte da 26ª AP. O primeiro vídeo eu postei, eu terminei não identificando sobre o que eu estava falando para a maioria do público que queira assistir, porque era um vídeo feito apenas para os alunos dos 9º anos da Escola Pedro Roberto Wagner e eu ia postar via WhatsApp e terminei não falando a respeito. Bom, a 26ª AP dada pelo governo, tá? Como nós estamos em período de pandemia, essa 26ª AP será feita na casa dos alunos. Então, vocês irão receber essa avaliação juntamente com os materiais que o governo está mandando, que é uma apostila, o livro didático e a 26ª AP. Eu preciso que vocês tenham responsabilidade na hora de preenchê-la, porque ela fará parte da minha avaliação logo que eu retornar, né, do coronavírus. Espera a Deus que seja mesmo em julho, porque eu já estou com saudade de vocês e com vontade de interagir pessoalmente. Quem tem o hábito de se comunicar, quando fica fechado em casa, sente muita falta. E eu estou sentindo bastante falta de vocês e da comunicação. Bom, no outro vídeo eu falei até a 5ª questão. Agora a gente vai falar a partir da 6ª questão. A 6ª questão, ela vem com um texto muito atual, tá? Que é um texto dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é expor a sua ideia, expor o seu ponto de vista, né? Então, esse texto, a autora, ela vem expondo o ponto de vista dela, e ela já começa a discutir a tese dela. O que é a tese? A tese é a opinião dela, é o ponto de vista dela, que já logo no texto ele aparece. Aí ela já vem discutindo esse ponto de vista dela já a partir do título. O título é: Coronavírus não é o maior inimigo da humanidade em 2020. Então, para ela, não é o maior inimigo. Para ela, o coronavírus ele é um dos inimigos, mas o homem tem um inimigo maior, né? E aí vocês têm que fazer a leitura do texto e identificar qual é o maior inimigo do homem, se não é o coronavírus. Em que momento essa autora, ela apresenta esse ponto de vista dela, que o coronavírus não é o pior inimigo do homem, o maior inimigo, né? Então eu vou começar a leitura do texto, já tendo em mente que a tese dela é essa, né? Que faz parte da tese dela, e ela vai desenvolver isso no texto, então eu tenho que identificá-la, tá bom? Então, quem é o maior inimigo do homem se não é o coronavírus? Então, essa tese eu tenho que identificar dentro do texto. Mais uma vez, reforçando que tese é o ponto de vista do autor, tá bom? Então, essa é a 6ª questão. É muito interessante esse texto do coronavírus, porque ela traz, como eu disse que é um tema atual, ela traz em discussão duas questões. O homem, né, achando culpados para os problemas dele. Então, aqui no Brasil, a culpa não é o coronavírus ter chegado aqui, não é do povo brasileiro, é sim do povo chinês, né? Quando, na verdade, o coronavírus só se instala aqui no nosso país por causa da desigualdade social. É uma doença altamente contagiosa, que tem que se fazer o isolamento, e infelizmente, devido às condições de vida do povo brasileiro, muitas famílias não conseguem fazer esse isolamento. E por quê? Porque vivem numa casa pequena, com muitas pessoas morando, pai, avó, tio, todo mundo junto, e é mais difícil. E por ter esse alto contato social, termina sendo um propagador do vírus, né? Então, esse é um dos fatores. O outro fator que ela fala é que vem a questão da xenofobia. O que é a xenofobia? É quando eu tenho fobia de estrangeiro. Então, o brasileiro ele passa a ter nojo do povo chinês, porque o povo chinês deu origem a esse vírus, por eles comerem cachorro, por eles comerem sopa de morcego. Então, a culpa é sempre do outro. Então, dê uma lida. É muito atual e muito interessante a gente compreender os fatores a opinião dessa autora e os fatores que ela apresenta para defender essa ideia dela que o coronavírus não é o pior inimigo do homem, tá? Na questão 7, ela traz uma história em quadrinhos, a avaliação em processo, né? As aventuras do delegado Altamira Bezerra. Essa história em quadrinhos, ela é composta com 4 quadrinhos. E a pergunta central é o humor,
né, no segundo e terceiro quadrinhos, o que representa o humor? Primeiro que eu tenho que prestar atenção no segundo e terceiro quadrinho. Por quê? Quadrinhos. Porque é esta questão que está relacionada a essa HQ. Está solicitando o efeito de humor no segundo e terceiro quadrinhos. Para eu ver o efeito de humor, eu tenho que ver o conjunto da obra. Então, tudo que se apresenta aí nessa história em quadrinhos. Então, a imagem, os dizeres, as falas dos personagens, as figuras de linguagem, né? Que ele usa a personificação aí, né? E a onomatopeia, tudo eu tenho que ver. Primeiro que uma história em quadrinho ela é composta em quadrinhos, são 4 quadrinhos. O humor para esse autor da avaliação está presente no segundo e terceiro quadrinhos. Então, são neles que eu tenho que observar. Aí, como eu disse, eu tenho a onomatopeia e tenho a personificação. Relembrando que onomatopeia é quando eu tenho escrito na língua a imitação do som. O que é personificação? É quando eu dou vida a um ser inanimado. Então, eu dou características humanas a ele, né? Então, eu tenho que observar isso. Tudo compõe o humor da história em quadrinhos. Então, o que tem no segundo e terceiro quadrinhos que é interessante? Tem a onomatopeia, tem a personificação. O que é engraçado aí? A postura, o desenho, a imagem, a ilustração do personagem, a fala do personagem, as figuras de linguagem que são trazidas, que trazem humor, é a onomatopeia, a personificação, o que traz humor para essa história em quadrinhos. Então eu tenho que estar bem, o efeito de humor no segundo e terceiro quadrinhos, tenho que estar bem atento. Sempre lembrando, se eu tenho 4 respostas, 2 se assemelham, né? E 2 não tem nada a ver com o que está sendo solicitado na questão. Então, eu tenho que descartar 2 e ficar com 2. Dentre dessas 2, só tem uma certa, tá? Então, a outra é para confundir, é para deixar você na dúvida. Então, tem que fazer bem a análise das respostas para entender. Isso em qualquer prova que seja alternativa. Essa é a 7ª questão. A 8ª questão e a 9ª se referem a uma música, um poema, né, de Legião Urbana. A linguagem da música é uma linguagem poética. Então, quem fala nesse poema é o chamado eu lírico. O eu lírico é o personagem central do poema. É ele que está retratando os seus sentimentos, né? Não é o autor que está escrevendo, mas é o personagem que ele emprega dentro do texto que retrata o sentimento dele. Então eu tenho que observar quais são as emoções retratadas nesse poema pelo eu lírico. Então eu já sei que eu lírico é o personagem que está no poema e que retrata o seu sentimento. A primeira questão volta na personificação, né? Então ele personifica o tempo. Por que ele personifica o tempo? Porque ele dá vida ao tempo como se o tempo fosse humano. Ele dá característica humana ao tempo. E o tempo é um ser inanimado. Aí ele já traz na própria questão, na própria pergunta, uma frase que é para você pensar já ali. Você não precisa nem voltar no poema. A própria pergunta já te posiciona para a resposta. Então, na personificação do tempo foi só o tempo que errou, então ele afirma que quem errou foi o tempo. Aí você tem que falar por que o eu lírico acha isso, né? Em que momento ele acredita que o tempo errou, né? Ele acredita que o tempo errou, que ele não tem culpa nenhuma, ele se responsabiliza pelo mal que aconteceu, ele demonstra ter perdido a hora, perdido o tempo, ele sente a força dos ventos. Então, tá, professora, então eu já sei que ele fala que foi só o tempo que errou. Se eu tiver dúvida, eu volto até o poema e eu verifico no poema o porquê dele achar que o tempo errou.
ele tira a culpa dele e deixa a culpa só no tempo? Então, isso tem que ser observado na leitura do texto. Mas para mim está muito claro, já não foi só o tempo que errou, é só você ir atrás da resposta, nem precisa retornar ao texto. Mas o texto ele serve para isso, serve para que eu retorne e eu tire as minhas dúvidas. Então faça esse movimento de ir ao texto, observar onde estão apresentado a questão, onde está apresentada a questão do tempo. O que ele fala sobre esse tempo, que o tempo se tornou uma personificação humana, ele dá vida a esse tempo, e quais ações desse tempo, para ele, né, ocasionaram o problema do afastamento entre ele e a mulher amada. Então, voltem no texto e observem o que está sendo dito. Na questão 9, ele fala propriamente do eu lírico. Então, novamente, eu retomo. O eu lírico é o personagem central do poema, tá? Não é o autor que está se manifestando, e sim o eu lírico. A questão 10, pessoal, ela novamente é uma dissertação, tá? E ela vem trazendo em xeque a questão do Parkinson. É uma doença o Parkinson, tá? E aí o título é Saiba como evitar a doença que não tem cura. Então ele está pedindo para a gente observar no texto como se faz para evitar essa doença que não tem cura. A partir do título eu já sei que ele vai defender a tese, né? Perdão, pessoal. Ele vai defender a tese que o Parkinson não tem cura, entretanto ele tem paliativos, ele tem medicamentos que levam a pessoa que tem o Parkinson a ter uma qualidade de vida melhor. Só que a questão não está na tese, a questão está nos argumentos. Como ele defende essa ideia de que o Parkinson ele pode ser controlado e levar a pessoa a ter uma boa qualidade de vida. O que é argumentar? Argumentar é defender o meu ponto de vista. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo para vocês em sala. Eu quero ir para uma festa, minha mãe não quer me deixar. Aí eu começo a convencer a minha mãe que a festa ela é boa. Então, eu começo a argumentar. Mãe, me deixe na festa, é da casa da Renatinha. A senhora conhece a Renatinha? Os pais dela são professores, são pessoas boas. É um argumento. Eu estou defendendo o ponto de vista que minha mãe deve me deixar ir à festa. Segundo argumento. Mãe, me deixe à festa. Eu faço tudo que a senhora solicitar. Mãe, ó, eu limpo a casa, eu lavo a louça. É outro argumento. Mãe, me deixe à festa. Eu volto, eu retorno no horário que a senhora estipular. Não vai ter problema, a senhora me leva e me busca. Então, os argumentos é quando eu tenho um ponto de vista e eu quero defendê-lo. Então, quando eu defendo, eu estou argumentando. Então, o que esse autor traz como argumento para defender que as pessoas que possuem Parkinson podem ter um controle e uma vida mais saudável, né? Então, a questão 10 é, o argumento utilizado para frear a evolução do Parkinson é o quê? Então, o que faz o Parkinson ser controlado? O que leva o Parkinson a ser controlado e a pessoa ter uma melhor qualidade de vida? Então, pessoal, hoje a aula fica especificamente relacionada à AP, a 26ª. Estou dando como concluir as explicações agora. Desejo que vocês consigam resolver. Eu achei a avaliação relativamente fácil, tá? Não tá difícil. E o que é interessante nela? O que é interessante é que ela traz tudo que eu expliquei antes da gente sair para reclusão, né? Antes de acabar a aula. Eu falei para vocês sobre variação linguística. Então, nós temos a formal, a informal, o jargão, a gíria, a regional, né? Isso eu expliquei para vocês um a um, antes de nós sairmos. Agora, eu passei a videoaula do professor, eu me esqueci o nome dele, mas eu passei o vídeo para vocês. E era para vocês lerem assistir essa videoaula e fazer um relatório pequeno sobre o que vocês assistiram.
Nesse texto está caindo de novo dissertação, então eu vou mandar um relatório sobre o que é dissertação, com exemplos, mas eu já falei que dissertar é apresentar uma ideia central, dissertar é apresentar um ponto de vista, né? E dentro de uma dissertação eu tenho a tese, que é o meu ponto de vista, eu tenho os argumentos, que é aquilo que eu uso para defender a minha ideia, e eu falei para vocês que eu poderia usar argumento para defender meu ponto de vista com exemplos, usar o meu argumento para defender o meu ponto de vista com especialistas. Então, eu trago vozes para o texto, citações de pessoas que são especialistas. Eu posso defender o meu ponto de vista com gráficos, pesquisas. Então, eu tenho como defender a minha ideia. E eu posso trazer o meu pensamento a respeito sobre a vida, sobre aquilo que está sendo discutido para defender o meu ponto de vista, tá? Então, a conclusão, normalmente, ela apresenta uma possível solução, só que na prova só está caindo a tese e os argumentos. Então, tese é o ponto de vista, né? É a ideia central do texto, e os argumentos é aquilo que é usado para defender aquela ideia central. Então, a ideia central é que tem como frear a evolução do Parkinson. Então, como que ele defende essa ideia central, que tem como frear? Quais são os argumentos que ele usa para que se freie o desenvolvimento do Parkinson, tá bom? E caíram algumas figuras de linguagem, que para mim são as mais fáceis. Olha, a ironia, né? Eu tenho uma ideia sobre uma determinada situação e acontece diferente daquilo que eu penso. Por exemplo, eu pergunto para o gato se ele comeu rato, ele responde para mim, mas que rato? Eu comer rato? Então é estranho, porque o que você espera? Que o gato saiba que ele gosta de rato, né? É só uma brincadeira uma charge que eu vi e que eu achei interessante para trazer para vocês como ironia situacional. Mas eu tenho também aquela ironia que é dizer o contrário do que eu penso. A pessoa errou pra caramba, né? Ela não acertou quase nada na prova e eu falo, nossa, mas você é inteligente, hein, meu? É uma ironia. Tá caindo personificação, que é da vida ao ser inanimado, né? Eu pego um ser que não tem vida e eu dou para ele características humanas. Na hora que eu falo, abri a janela e o sol sorriu para mim, eu tô dando vida pro sol. Eu estou dando uma ação humana para o sol, que é de sorrir. E está caindo também para vocês a onomatopeia, que também é muito fácil. É a imitação do som dentro do texto. Então, blá, 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 blá. Eu escrevo blá, 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 e eu represento que é um monte de gente conversando, né? E às vezes falando besteira. Então, fica no blá, blá, blá. Então, é isso. Espero que vocês se saiam bem. Esse é só um resuminho da aula, né? Tô mandando um roteiro para vocês acompanharem. E, por favor, se vocês souberem de alguns alunos aí que não estão tendo acesso nem por internet, nem o roteiro de papel, dê um toque para mim que eu peço para a coordenadora entrar em contato para eles buscarem o roteiro na coordenação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, viu, gente? Nada de ficar indo para a rua. Beijos.